Oi, pessoal! Já pararam para pensar na velocidade, assim, incrível das reações químicas dentro da gente? É verdade. Tipo, petróleo leva anos, né, para se degradar, mas umas enzimas de micróbios resolvem isso rapidinho. Exato. E tem a anidrase carbônica, nossa, ela acelera a reação quase 8 milhões de vezes. É impressionante. É um número que a gente mal consegue imaginar, né? Totalmente. Bom, bem-vindos ao nosso mergulho de hoje. A gente vai focar nessas moléculas, assim, espetaculares, as enzimas. Isso aí. Vamos investigar o que são esses catalisadores biológicos e por que, né, são tão eficientes. A nossa base aqui é um capítulo de bioquímica sobre catálise enzimática. Um material bem completo. Sim. E a nossa missão é pegar os pontos-chave. Como é que as enzimas funcionam, o que diferencia elas de catalisadores comuns e alguns dos mecanismos que elas usam. Ok, vamos lá. Vamos nessa. Para começar, o que define uma enzima? Assim, o básico. Olha, são catalisadores biológicos, né? Produzidos pelos seres vivos. Certo? Na grande maioria são proteínas. E elas aceleram reações químicas que são, essenciais para a vida. E a descoberta delas tem uma história legal, né? Desde a fermentação com o Buchner até o Sumner conseguir cristalizar a urease. Exato. Provando que eram proteínas. Foi um marco. Mas como sempre na biologia, tem um mas, né? Ah, sempre tem. Qual é o mas aqui? É que quase todas são proteínas. Existe uma exceção bem interessante. Algumas moléculas de RNA que também têm atividade catalítica. São as ribozimas. Ribozimas. Interessante. Tipo um eco de um passado bem antigo. Talvez. Uma lembrança de um possível mundo de RNA primordial, sabe? As proteínas provavelmente assumiram o papel principal depois porque são quimicamente mais versáteis. Legal, então proteínas são a regra, mas tem essa exceção notável. Agora, pensando nos catalisadores que a gente usa na indústria, por exemplo, o que torna as enzimas tão diferentes, tão, assim, superiores? Bom, a velocidade a gente já comentou, né? É um aumento absurdo, de 10 a 6 a 10 a 14 vezes. Os números são impressionantes. Mas não é só isso. As condições de trabalho dela são muito, digamos, normais. Temperatura do nosso corpo, pH perto do neutro, pressão atmosférica comum. Nada de precisar de um super reator industrial. Nada disso. E tem a especificidade. Elas são extremamente precisas. Como assim, precisas? Elas geralmente reconhecem um ou poucos substratos específicos. E o resultado é quase sempre o produto certo, sem um monte de subprodutos indesejados. Tipo uma chave numa fechadura bem específica, ou aquele modelo do ajuste induzido. Isso. A complementariedade geométrica e eletrônica do sítio ativo com o substrato é chave. E são tão específicas que conseguem até distinguir partes de moléculas que parecem idênticas para a gente, as chamadas partes proquirais. Uau! E ainda tem a regulação, né? Elas não ficam ligadas o tempo todo acelerando tudo. De jeito nenhum. A atividade delas pode ser controlada, ligada, desligada, ajustada por outras moléculas. Isso é fundamental para manter a ordem no metabolismo, senão seria o caos. Entendi. Então, são rápidas, precisas, trabalham em condições amenas e são reguláveis. Mas qual é o truque? O segredo por trás dessa super velocidade toda? O grande segredo é diminuir a energia de ativação. Aquela barreira de energia, o ΔG Dagter, que os reagentes precisam vencer para virar produtos. Certo, a energia de ativação. A enzima, ela não remove a barreira, mas cria um caminho alternativo, um túnel por baixo da montanha, com um pico de energia bem menor. Ela faz isso estabilizando o estado de transição. O estado de transição. Aquele momento mais instável e de maior energia no meio da reação. Exatamente esse. A enzima meio que segura essa forma instável, facilitando a passagem. Então não é que ela empurre a reação, mas ela facilita o caminho, reduzindo essa barreira. Perfeito. E um ponto importante. A enzima acelera a reação para chegar mais rápido ao equilíbrio, mas ela não muda o equilíbrio em si.
tá? Não faz uma reação impossível acontecer. Só torna a reação viável muito, muito mais rápida. Claríssimo. E como elas fazem isso na prática? Lá no sítio ativo. Que mecanismos elas usam? São várias estratégias que elas combinam, né? Uma bem comum é a catálise ácido-base. Ácido-base? Como funciona? Usam cadeias laterais de aminoácidos, tipo aspartato, glutamato, histidina, para dual aceitar prótons, H+. Isso ajuda a estabilizar cargas que aparecem durante a reação, especialmente no estado de transição. É por isso que o pH afeta tanto a atividade de muitas enzimas. Entendi. E tem também quando a própria enzima participa quimicamente, formando uma ligação? Sim, há catálise covalente. A enzima forma uma ligação temporária, covalente mesmo, com o substrato. Usa grupos químicos reativos de aminoácidos como serina, cisteína. E os íons metálicos? Você mencionou que muitas precisam deles. Ah, sim, muitos. Quase um terço das enzimas conhecidas precisa de um íon metálico para funcionar. São os cofatores metálicos. E o que eles fazem lá? Várias coisas. Podem ajudar a posicionar o substrato direitinho no sítio ativo, podem participar de reações de oxirredução, transferindo elétrons, ou podem estabilizar cargas negativas. O zinco Zn2+ na anidrase carbônica que você citou, por exemplo, ele ativa uma molécula de água, que é crucial para a reação. Que interessante. E fora essas interações químicas, só o fato de colocar as moléculas juntas já ajuda? Ajuda muito. É o efeito de proximidade e orientação. A enzima basicamente alinha os reagentes na posição perfeita para reagir. Mas olha, o mecanismo que talvez explique os maiores saltos de velocidade é a ligação preferencial ao estado de transição. Ligação preferencial ao estado de transição? O que isso quer dizer? Quer dizer que a enzima se liga muito mais fortemente àquela forma instável do estado de transição do que ao substrato inicial. É como se ela desse um abraço super forte e estabilizador bem naquele momento crítico. Isso baixa dramaticamente a energia de ativação. Entender isso foi, assim, revolucionário. Nossa, que sacada. E às vezes elas precisam de uma ajudinha extra, né? Os cofatores que você mencionou. Exato. Nem toda enzima tem todos os dentes químicos necessários só com os aminoácidos. Aí entram os cofatores. Podem ser íons metálicos, como a gente falou, ou moléculas orgânicas complexas que a gente chama de coenzimas. Coenzimas. E tem tipos diferentes delas? Tem sim. Algumas funcionam como co-substratos, tipo parceiros temporários. Elas entram na reação, são modificadas quimicamente e depois saem para serem recicladas em outra reação. O NAD+, NADH, que transporta elétrons, é um exemplo clássico. Ah, entendi. E as outras? As outras são os grupos prostéticos. Esses ficam ligados bem firme, às vezes covalentemente à enzima. São como partes permanentes da máquina. O grupo M, lá na hemoglobina ou nos citocromos, é um exemplo famoso. E tem aquela terminologia, né? Apoenzima, holoenzima. Isso. A parte proteica da enzima, sozinha e inativa sem o cofator, é a apoenzima. Quando ela se junta com o cofator necessário, aí sim a gente tem a poloenzima, que é o complexo completo e ativo. Perfeito. Então, para a gente amarrar tudo, as enzimas são esses catalisadores biológicos super eficientes, rápidos, específicos. Exato. Que funcionam em condições tranquilas, porque elas diminuem a energia de ativação das reações. Elas usam um kit de ferramentas químicas, ácido-base, covalente, íons metálicos, orientação. E o ponto crucial, elas estabilizam preferencialmente o estado de transição. Isso. E muitas vezes contam com a ajuda desses cofatores. Exatamente. E essa ideia de se ligar tão bem ao estado de transição é poderosa. Ela inspirou a criação de moléculas chamadas análogos do estado de transição. Análogos do estado de transição, o que são? São moléculas estáveis, que a gente consegue sintetizar, mas que se parecem muito com o estado de transição de uma reação enzimática específica. Como a enzima se liga muito forte ao estado de transição, ela também se liga muito forte a esses análogos. Ah, e aí eles funcionam como inibidores da enzima. Potentíssimos inibidores.
Isso nos deixa com uma reflexão, né? Até onde esse design racional de inibidores, baseado no nosso entendimento detalhado de como as enzimas funcionam, pode nos levar? Será que aí está a chave para criar a próxima geração de medicamentos super específicos ou novas ferramentas para biotecnologia? Uma ótima pergunta para a gente ficar pensando. Realmente fascinante o mundo das enzimas.